Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Esse é o podcast 100% focado. Pega isso em aumento de produtividade e aumento de performance nos estudos para concursos públicos. E hoje nós vamos falar sobre um inimigo invisível que destrói a sua concentração e mina os resultados de milhares de estudantes: a autocobrança excessiva e a culpa. Se você tem na sua concepção um destes sabotadores, já fica comigo, porque de fato o podcast de hoje, o episódio 287, está maravilhoso. Gente, já vamos chegar ao episódio 300 daqui a pouquinho, já estou nesta expectativa. É fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan Vinícius, ativa as notificações e, de fato, deixa as 5 estrelas. É fundamental que você traga essa linha, que você efetivamente possa estar conectado com aquilo que transforma você. Então, quando você ativa uma notificação que é positiva, ela vai te avisar: opa, você ainda não ouviu o podcast. Opa, esse tipo de lembrete é fundamental. Se você tem esquecido de fazer isso, coloca um alarme no celular. Ó, o podcast ele vai ao ar, como regra, às 5 da manhã, de segunda a sexta. Então, já coloca um lembrete. Opa, ouvi o podcast, ouvi o podcast, ouvi o podcast, porque isso vai nutrir de fato a sua autoconfiança, vai nutrir de fato os aspectos que você precisa para transformar e você ir para o próximo nível, e para te lembrar sempre que você tem um objetivo, que é o objetivo da aprovação. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. É de extrema importância que você analise neste momento o seguinte: quantas vezes você já se sentiu culpado por não cumprir o planejamento de estudos? Este, para mentorados e mentoradas, de fato, vai ser algo que vai mexer, eu tenho certeza disso. Como é que você já se sentiu quando isso acontece? Escreve para mim no YouTube, ou melhor, escreve para mim no WhatsApp, se você é mentorado ou mentorada. É fundamental que você escreva, que você coloque para fora. Que quantas vezes você foi dormir se cobrando com a sensação de fracasso, mesmo tendo dado o seu melhor naquele dia? Acho que talvez essa seja a grande dor. E é exatamente aí que você precisa enxergar que a culpa não aumenta a sua produtividade. Mas uma certeza eu tenho: ela rouba o seu foco. Eu vou repetir: a culpa não aumenta a sua produtividade, mas ela rouba o seu foco. Lembra o seguinte: se você está no Spotify, já segue o podcast, deixa 5 estrelas. Se está no YouTube, já curte e ativa as notificações. Se você já chegou nesta parte e ainda não fez isso, de fato, talvez os podcasts ele não tenham ingressado na sua vida como uma prioridade, porque tenho certeza que aquelas pessoas que já seguem, que estão todos os dias, já fizeram, já seguem o podcast e já ativaram as notificações. E é importante que eu traga aqui alguns exemplos que são exemplos práticos. A partir do momento que eu trago exemplos práticos, você consegue trazer para a sua vida. Os nossos personagens, o Joaquim e a Joana, é os que representam estudantes, que têm uma característica e a outra, que eu gosto de preservar os nomes, justamente porque um conhece o outro e não é legal a gente gerar essa exposição. Mas nós temos os Joaquins, que se cobra a cada falha, que acumula culpa e entra em ciclo de desmotivação. Você é como o Joaquim? Escreve aqui. Eu sou como o Joaquim. Já a Joana, ela reconhece deslizes,
ajusta a rota e segue em frente com clareza. Olha só, gente, segue em frente com clareza. Porque a partir do momento que você tem deslizes, você sabe que esses deslizes, eles ocorreram. Então, você analisa e vê, caramba, eu acabei atuando de uma forma que não foi a melhor. E quando eu trago isso, é fundamental que você enxergue que você está tendo clareza no que é certo e no que é errado. Guarda esta frase. A culpa, ela não apaga o passado, mas ela pode destruir o seu futuro. Eu vou repetir para você. A culpa, ela não apaga o seu passado, mas ela pode destruir o seu futuro. A culpa, ela tira a energia que deveria estar voltada para o próximo passo. Porque ao invés de você estar empregando a energia vital no próximo passo, a culpa, ela mina essa energia. A autocobrança excessiva, ela gera ansiedade e paralisia. É como se você ficasse parada ou parado no tempo. Você não consegue evoluir. E para pessoas que têm uma tendência muito acentuada à procrastinação, isso gera um processo ainda mais intenso. Porque você entra num ciclo vicioso e não virtuoso. Porque você acaba, eu não fiz, então eu não consigo fazer, e você sente dor por não conseguir fazer, e você de repente começa a enxergar que não está saindo do lugar, e aí você diz, já estou atrasado, eu estou atrasada mesmo, agora que eu não vou fazer, porque não vai adiantar. É por isso que existe a necessidade do ajuste da rota. É por isso que ter um treinador faz uma diferença enorme. Justamente para que você sempre parta de uma base. Sempre você deve partir de uma metodologia norteadora. E no método AV4.4 deve estar sempre atrelado na sua mente que existem quatro pilares fixados. O pilar do planejamento permite que você preveja falhas e você já tem um plano para ajustar essas falhas. Então, quando você tem uma linha de planejamento, você sabe que se eventualmente você não conseguir, você precisa ter a orientação do treinador para que o treinador lhe diga o que você deve fazer para reajustar esse prumo, para reajustar essa rota. Ter organização, dar clareza para não se perder após os deslizes. Porque é o que acontece, por exemplo, no método de tabela, quando você de repente colocou lá para estudar direito administrativo numa quinta-feira. E quinta-feira você não conseguiu estudar porque você teve uma reunião excepcional no trabalho. Na sexta-feira você teve aniversário do seu filho. E aí você se perde nesse planejamento. Quando você se perde, simplesmente você diz: agora eu não vou cumprir mais nada. Então, estudar de forma organizada, através de ciclos, permite que você tenha um cenário, uma característica completamente diferente. Quando a gente pensa no terceiro pilar, que é o pilar do aprendizado eficiente, qual é a grande linha? Você fixar o foco no lugar certo, você vai focar no que funciona. E você vai justamente estabelecer uma exclusão dessa culpa. O foco é no que funciona, o foco não é na culpa. O foco efetivamente é no próximo passo. E por isso que a inteligência emocional, que é o quarto pilar, deve estar juntinha de você sempre. Por quê? Porque ela ensina a transformar a autocobrança em autorresponsabilidade saudável. Não confunda, aliás, a primeira vez que eu ouvi isso dentro de uma linha terapêutica foi trocar a palavra culpa por responsabilidade. Eu me culpo por não ter estudado hoje, que é o aniversário do meu filho ou da minha filha. Imagina dessa forma. Agora você diz assim: olha, eu me responsabilizo, eu tomei a decisão de não estudar hoje, porque eu preciso cumprir um outro papel da minha vida, o papel de pai, o papel de mãe. Eu preciso dar atenção, meu filho e minha filha. E depois disso eu vou estabelecer uma estratégia de recuperação. Olha como é diferente. E não, caramba, mais uma vez eu estou deixando para trás o meu sonho. Caramba, mais uma vez eu não estou conseguindo caminhar. Isso drena a sua energia. Essa autocobrança excessiva, ela drena a sua energia. E a pergunta para você é:
Você tem se culpado mais ou você tem agido mais? O que você tem feito mais? Se culpado ou agido? Essa culpa tem te aproximado ou ela tem te afastado da sua aprovação? Se pergunta, dá um pause no vídeo. Olha para você, você tem agido com esse sentimento de culpa aflorado ou sentimento de ação aflorado? E em caso de seu sentimento de culpa, isso está te aproximando ou te afastando da sua aprovação? Isso está te aproximando ou te afastando do seu objetivo? E se em vez, ou se ao invés de você se cobrar, se você usasse essa energia para ajustar o próximo passo, ao invés de você focar a energia no que não foi feito, que tal você focar essa energia no próximo passo? Como é que você se sentiria? Entenda o seguinte: o que derruba você não é a falha. O que derruba você é a culpa de não se permitir recomeçar. Culpa, ela paralisa. O ajuste de rota transforma. É por isso que faz tanta diferença ter um treinador. Porque o treinador, ele vai lhe dar o caminho para você ajustar a rota. Vai lhe dar clareza para você tirar a ansiedade que você tem para que você consiga transformá-la exatamente na motivação que precisa para chegar lá. É trocar ansiedade por expectativa. É trocar frustração por evolução. Isso muda muito o jogo. Reflete comigo. O que mais pesa na sua jornada hoje? O esforço para continuar ou a culpa por não ter feito? O que é que pesa mais na sua jornada? Para neste momento e reflete. É o esforço para dar o próximo passo? Ou é a culpa por não ter feito de uma forma perfeita? Esse tipo de conteúdo ele não pode permanecer apenas com você. Então, portanto, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com aquela pessoa que também se cobra demais. Certamente você conhece uma pessoa que se cobra ao extremo e que você nota que ela não consegue ir além, que ela não consegue ir para o próximo passo, porque ela se cobra tanto que simplesmente ela não consegue evoluir, ela não consegue avançar. Se você conhece essa pessoa, encaminha para ela. E diz para ela que você só podia encaminhar para uma pessoa. E você escolheu ela. E se você que chegou aqui, que ouviu, se você precisa de ajuda para vencer a autocobrança e construir uma rotina equilibrada, me chama no WhatsApp 71993811035 ou no Instagram, @prof.alanvinicius. Ir para o próximo passo requer estratégia, requer metodologia. De forma aleatória, a tendência é que você fique pelo meio do caminho. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 288. Até lá, valeu, grande abraço.